Fala galera, Lequise. No episódio de hoje eu vou mostrar como eliminar aqueles elementos indesejados de uma foto. Para isso, vou utilizar uma técnica e um comando chamado preenchimento sensível ao conteúdo, ou para quem trabalha na versão em inglês, Content Aware Fill. Meu primeiro objetivo é mostrar qual é o mecanismo da ferramenta e na sequência a gente vai entrar na evolução dela no Photoshop CC 2020, que nada mais é do que uma área de trabalho 100% dedicada a essa ferramenta, que ela permite total controle e uma eficiência incrível. Vamos para o Photoshop? Vamos entender como é que funciona isso? Tá. Uma vez dentro do aplicativo, o que eu vou fazer? Já tenho a minha imagem aberta, vou pegar a ferramenta de lacinho e vou selecionar, por exemplo, essa área do fio que eu não quero que ela fique aparecendo aqui. Ótimo. Seleção já colocada, super certinha. O que eu tenho que fazer? Entrar no menu Edit, desço até a opção de fio, ou se você trabalha em português, é justamente o menu Editar, eu tenho uma opção chamada Preenchimento. Uma vez dentro da área de preenchimento, abre uma caixa de diálogo. E dentro dessa caixa de diálogo eu tenho o Content Aware ou conteúdo sensível. Uma vez que eu clico uma vez em cima dele, puf, o Photoshop já resolve isso pra gente, e como num passe de mágica, o fio foi eliminado. Cara, fácil pra caramba, né? Como é que funciona isso numa textura? Vamos entender. Eu venho aqui na parte de baixo, seleciono essa área e agora eu vou fazer o mesmo procedimento, porém com teclas de atalho. Se você aperta o Delete, ele automaticamente abre a caixa de diálogo do preenchimento e entra nessa opção de Content Aware. Clico em OK, notem, minha textura já foi resolvida e mesmo que eu amplie, o resultado é impecável. Mas aqui entra uma dica super importante. Quando eu estou trabalhando com background ou plano de fundo e eu aperto o Delete, ele entra justamente nessa caixa de diálogo de preenchimento. Porém, se você estiver trabalhando com uma camada a mais, isso não vai acontecer. Então eu tenho que utilizar uma outra tecla de atalho. Mais uma vez, dica do Ale valendo aqui, né? Deixa eu te explicar isso na prática. Vou duplicar esse layer e você vai perceber o seguinte. Se eu selecionar alguma área e eu clico em Delete, o que ele faz? Ele apaga o conteúdo do layer. E não é isso que a gente quer. Na verdade, nós queremos preencher aquela informação. Então eu vou dar o Ctrl Z nesse caso, e se eu quiser abrir a caixa de diálogo do Content Aware, eu aperto o Shift e aplico o Delete. Ele abre a caixa do Content Aware, clico em OK e o aplicativo vai trabalhar e já executar a sua funcionalidade. Então você já aprendeu até aqui que o Content Aware é uma ferramenta extremamente importante para eliminar esses elementos indesejados e que eu posso trabalhar com teclas de atalho. Seja o Delete quando eu estou trabalhando no background, ou seja a opção Shift Delete quando eu estou trabalhando em cima de um layer. Mas ele vai funcionar sempre perfeitamente, e aqui que entra já a primeira sequência, onde a gente vai entrar na evolução, que é justamente essa área de trabalho chamado Content Aware presente dentro do Photoshop. Mas se você já usou a ferramenta, sabe que em pelo menos 90% do tempo ela funciona super bem e os resultados são incríveis. Mas o que fazer com os 10% que sobram? Cara, é aí que a evolução da ferramenta, que é justamente essa área de trabalho de Content Aware, faz toda a diferença. Vamos lá, vamos abrir uma outra imagem e eu vou mostrar meu fluxo de trabalho no dia a dia. Eu sempre começo com o Content Aware padrão, ou seja, quero tirar essa partezinha da porta que está aparecendo ali atrás, fiz a seleção com lacinho, usei o Shift Delete, entrei no Content Aware, ele fez o ajuste. Cara, gostei do ajuste, está perfeito, não preciso fazer nada. Às vezes não ficou tão legal, o que eu faço? Volto para a imagem, seleciono mais uma partezinha, mando aplicar de novo. Eu tento normalmente 3 vezes, não deu certo, vou para a evolução. O que eu vou fazer agora? Vou tirar essa outra parte da parede. Eu começo fazendo a seleção dessa área que eu quero eliminar, e uma vez que essa seleção está pronta, Content Aware. Clico em OK, ele vai fazer a aplicação. Olha o que aconteceu. Ele mostrou um resultado que é uma repetição do que eu tenho muito próximo. Por quê? O Photoshop nesse momento está sempre buscando referências dentro da própria imagem para fazer esse processo de reconstrução. E não é isso que eu quero. Então vamos lá? Vamos entender a nova interface, como é que funciona esse comando? Ctrl Z, ou seja, undo, voltei para o original, entro na parte do Edit e vou pedir essa área de preenchimento, que é justamente o Content Aware Fill nesse caso. Uma vez que eu escolho o Content Aware Fill, que ele abre o processo, deixa eu apresentar para vocês como é que funciona a interface do comando. Você vai perceber que do lado esquerdo eu tenho 4 ferramentas e na parte de cima as opções.
e conforme eu troco das ferramentas, ele automaticamente mostra as configurações corretas para essa ferramenta. Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a minha primeira ferramenta, que é uma ferramenta de sampling ou de amostra. Logo do lado direito eu tenho já algumas configurações, também são 4, sendo que a primeira delas é justamente essa área de amostra, aonde o Photoshop está pegando a referência para fazer o ajuste na minha foto. Notem que eu posso controlar tanto a opacidade, mais forte ou mais fraca, que ele está colocando para mostrar a área de análise, como eu posso também trocar a cor. Se eu quiser uma outra cor, vermelho, azul, amarelo, não importa. Se eu tenho algum tipo de conflito acontecendo na imagem, por exemplo, eu tenho uma vegetação e a área verde me interfere na análise, ou ela interfere naquilo que eu estou vendo, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou trocar a cor e vou seguir o processo. Ótimo. Essa cor interfere em alguma coisa? Não, simplesmente para mostrar onde ele está trabalhando. Depois disso, ele tem uma área que é justamente de amostras, onde ele pegou aqui uma amostra automática. Nota que ele fez exatamente certinho. Ó. Eu não tenho planta, ele contornou as plantas, já mostrou essa parte. Eu posso trabalhar também com uma área retangular nesse caso, onde ele mostra um quadradinho, ou com custom, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com essa opção de alto e eu preciso ver o preview, que ele está justamente aqui dentro. Quando eu abro a informação de preview e eu aumento um pouquinho essa área, ó, vou colocar aqui com 50%, a gente percebeu o quê? Ele fez o mesmo processo de repetição, o que nós já analisamos quando eu trabalhei com Content Aware. Como é que eu faço para resolver então? E aqui entra a dica do Alê. Eu vou pegar a minha ferramenta de pincel de sampling, venho na imagem que ele está pegando de referência e notem que ele já está com um sinalzinho de menos. Caso a sua imagem não esteja trabalhando assim, nota que na parte de cima eu tenho o mais do lado esquerdo e o menos do lado direito. Eu posso selecionar a ferramenta. E não importa a ferramenta que eu tenho selecionada, se eu usar a tecla de atalho Option ou Alt, ele automaticamente se transforma na ferramenta oposta. Joia. Eu chego lá e faço o quê? Clico uma vez na área que eu não quero. Puf, imediatamente ele fez a aplicação do outro lado. Se eu achei que isso ficou legal, o que eu faço? Clico em Apply. Tá, posso trabalhar mais? Posso chegar para o Photoshop e falar, Photoshop, eu quero adicionar um pouquinho mais. Ó, pega mais informações desse lado, o que ele fez? Ampliou essa área de trabalho. Posso chegar aqui também e falar, quero aumentar ainda mais. Joia, vamos lá, vamos aumentando e vamos colocando mais informações, ele vai fazendo o ajuste. Ao final, clico em Apply de novo. E você vai entender que eu poderia ter clicado em OK. Por que eu não fiz isso? Mais uma vez, essa área de trabalho ela é muito versátil. Se eu acabei o trabalho numa área, mas eu quero começar numa outra área, o que eu posso fazer? Eu simplesmente vou até aquela área. Vamos lá, aqui na parte de cima eu tenho uma plaquinha. O que eu vou fazer? Pegar o lacinho agora e falar, Photoshop, eu quero corrigir essa parte aqui, eu quero tirar o nome da área. E daí quando ele fez isso, ele trocou automaticamente o preview. Eu vou ampliar um pouquinho mais essa área, vou trazer a referência onde eu quero e você vai perceber que ele ficou muito lisa. Se ele ficou lisa demais é que ele pegou muita referência, correto? Vamos entender reduzindo um pouquinho mais a área de referência que a gente tem aqui do lado esquerdo. Olha como ela pegou muitas áreas. Eu vou pegar novamente a ferramenta de brush. Ela já está com a característica, o tamanho definido e o ponto negativo. Eu vou falar, Photoshop, tira tanto essa partezinha aqui como esse cantinho. E conforme eu faço isso, ele já vai colocando. Ainda está lisa. Ele vai atualizando em tempo real. Tirei, opa, ficou legal, apply. Ótimo. Posso testar se ele vai ficar melhor tirando um pouquinho mais? Sem problema nenhum. Ó. Vou tirando as informações, ele vai colocando. Ah, mas ele colocou muito do tijolo que está bem próximo. Ah, agora eu achei que ficou bem legal, ou tira um pouquinho mais dessa referência. Perfeito. Apply de novo. Ao final do processo, o que eu vou fazer? Clicar em OK. O que você vai perceber? A minha imagem já foi corrigida em duas áreas diferentes. E cada uma das vezes que eu cliquei no Apply, o que o Photoshop fez? Ele colocou uma nova camada. Ou seja, cada um dos ajustes foi colocado em cima de uma nova camada, permitindo que eu trabalhe de forma 100% editável. Tranquilo até aqui? Ficou muito legal, né? Mas ficou faltando aquela última opção, onde eu posso definir a configuração. Vamos ver isso num terceiro exemplo? Vou abrir aqui a minha imagem de novo, e agora eu vou pegar uma área maior. O que eu quero fazer? Eu quero eliminar a janela. E olha a quantidade de textura que eu tenho ao redor. Então, começa sempre da mesma forma.
eu tenho que selecionar a área que eu quero trabalhar e que eu quero eliminar. Então eu tenho que fazer isso para justamente indicar para o Photoshop qual é a área que ele vai eliminar. Seguindo o meu fluxo de trabalho, eu poderia de cara falar para ele, olha, tenta fazer o ajuste. Quando ele coloca automático, não ficou bom, lembra? E aí, isso é preocupante? Não, mas vale a pena o teste, porque lembra que nós comentamos lá no início? 90% das vezes dá certo, 10 dá errado. Então, esse 10 que está errado, o que você vai fazer? Você vai dar Ctrl Z, que é o que eu vou fazer agora, vai entrar no menu Edit e falar Photoshop. Eu quero trabalhar com o Content Aware Fill nesse momento. Ele abre a caixa de diálogo, já mostrando a área que ele pegou de referência, só que como eu sei qual é o problema que está tendo, eu vou trabalhar com a última opção presente dentro dessa ferramenta, que é justamente uma opção chamada Custom. Quando eu clico em Custom, o Photoshop aparece uma mensagem, ele mostra para mim aqui, Ale, você vai ter que usar justamente o brush de sampling para determinar onde eu vou usar as informações, ou onde eu vou coletar as informações para corrigir essa foto. Eu vou falar, cara, tamo junto. Clico em OK, vou aumentar um pouquinho mais a área que eu quero, vou colocar a janela lá como foco principal, e daí eu só falo para o Photoshop o seguinte, olha Photoshop, eu quero que você pegue essa referência aqui embaixo. O que ele vai fazer? Já vai colocar lá. E aí, ficou fácil ou não ficou? Tá legal, né? Mas pode ficar ainda melhor. Por quê? Gostei do resultado, acho que está interessante, apply, você já pegou essa manha. Mas será que ficaria melhor se eu desse para o Photoshop mais áreas para trabalhar? Então eu posso ir ampliando e esse resultado vai mudando em tempo real. Apply de novo. Caso eu queira fazer algum tipo de ajuste dentro dessa informação, eu posso fazer isso utilizando esse recurso chamado Fill Settings, onde ele permite dois ajustes diferentes. O primeiro deles vai fazer a parte de cores e o segundo seria o encaixe. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho a primeira opção chamada Color Adaptation, onde eu posso falar para ele, eu quero uma adaptação default, ou eu quero uma alta adaptação, compense isso, eu acho que aqui em cima ficou ruim. Então não é porque ele está em high que ele vai funcionar perfeitamente, vou voltar para o default aqui, ele ficou melhor, ou agora eu vou colocar none, tá, ficou perfeito, achei que ficou bem legal isso daqui. A parte de rotação, onde ele vai compensando, jogando um pouco para o lado, para o outro, então você vai perceber que ele vai tirar um pouco da métrica que a gente tem. Se eu gostei desse resultado, já sabe, né? Clica em OK ou Apply e ele vai aplicando e salvando sempre uma nova camada. E qual é a principal vantagem de ter uma camada nesse processo? Que quando eu clico em OK, ele já joga para mim todos os resultados. Vamos ver o resultado inicial. Essa aqui é a primeira foto. Esse é o primeiro pattern. Esse é o segundo. Esse aqui é o terceiro. Tá? Se eu acho que alguma coisa pode ser melhor, eu posso simplesmente colocar uma máscara e falar, e por que não misturar um pouquinho de um com o do outro? Pego minha ferramenta de pincel, falo, Photoshop, eu acho que aqui, você foi muito. Vamos mexer, melhorar um pouquinho mais essa parte? Pronto, já fiz o ajuste, já está colocado. Ou ainda não estou feliz com isso, vou trabalhar com brush um pouquinho mais sutil. Agora sim, estou trabalhando exatamente na área que eu quero, colocando a referência, juntando os pontos. E agora eu achei que, pronto, meu ajuste ficou bem legal. Então nota que eu escondi uma parte, compensando o que eu achava que ficaria mais interessante, ou misturando dois ajustes diferentes, até conseguir um resultado final realmente eficiente. Quando eu volto para a imagem, eu tenho a imagem original e a final sendo colocadas, e claro, com uma velocidade muito grande. Então vocês viram, esse novo painel do Content Aware Fill, ele permite grande agilidade dentro do Photoshop, que é muito legal. Agora, mais do que isso, vale a pena você testar. Eu gosto muito de fazer esse processo. Quando eu testo uma imagem, ou quando eu estresso a ferramenta, eu vou lá, faço uma vez, duas, três. E talvez você esteja até se perguntando, Ale, mas eu não tenho essas imagens que você utilizou aí para testar. Cara, é aí que é a parte legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o download dessas imagens. Então, exatamente o mesmo teste que eu fiz aqui, você vai poder fazer. Tranquilo? Combinado? Então, vamos deixar uma coisa então. Depois você me avisa o que você achou, como é que você tem usado a ferramenta e o quanto ela está agregando no seu dia a dia. Bom, o vídeo de hoje foi rapidinho e o foco principal qual que era? Entender o Content Aware e a evolução dele dentro dessa nova área de trabalho que é o Content Aware Fill. Já sabe, para mais informações, cara, se inscreve no canal, coloca o sininho, assim sempre que tiver um tutorial você é o primeiro a receber.
Informação boa sempre vale a pena, né? Gostou? Cara, dá um like que vale muito a pena. A gente se vê no próximo tutorial. Valeu!